A gente falou muito aqui nas últimas semanas a respeito daqueles descontos indevidos nas contas, né, de aposentados e pensionistas. E a novidade, né, além do governo já ter começado a fazer alguns reajustes, a apurar quais aposentados ou não tiveram esse desconto indevido, é que o governo federal colocou os Correios para realizar também atendimento a aposentados e pensionistas. A gente sabe que muitas pessoas acabam aí não conseguindo, né, utilizar os aplicativos para checar se teve esse desconto, e os Correios começaram a fazer esse serviço. E a gente conversa agora com a Letícia Coelho Nogueira, que é presidente aqui, diretora-geral do Procon. O Procon, inclusive, aqui no Espírito Santo, que vai orientar os aposentados sobre esses direitos. Bom dia, Letícia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Isso, o Procon vai estar trazendo essa orientação, né, visando a proteção dos consumidores nesse momento tão complexo, né, de tantas dúvidas, até porque a gente já está falando de alguém que já caiu em algum golpe, né, então é importante que esses consumidores sejam orientados. Só para a gente trazer um dado, Letícia, aqui no Espírito Santo vão ser 95, né, agências que estão habilitadas a prestar esse auxílio, aquelas pessoas que enfrentam dificuldades com atendimento digital, e essa iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso dos consumidores. Letícia, qual que vai ser a atuação do Procon? Como que já está sendo, né, a atuação do Procon sobre isso? Nós continuamos, inclusive, registrando essas reclamações também no Procon, porque é importante, como você disse, os dados, as informações, elas são importantes. Nós notificamos diversas associações no ano passado, tendo em vista o número elevado de reclamações dentro da instituição, mas, sobretudo, nosso papel agora é de orientação. E foi muito importante esse canal aberto de forma presencial, porque normalmente esses consumidores que ficaram tantos anos com esse desconto, justamente porque eles não acessam os aplicativos e não conseguiam verificar os seus extratos, né? Porque aqueles consumidores que já buscaram o Procon no decorrer desses anos, né, dessas reclamações, são aqueles que tinham acesso ao seu extrato, conseguiam identificar que havia um desconto que ele não conhecia, ou, em muitos casos, ele vinha ao Procon para fazer algum tipo de negociação de dívida e uma orientação financeira, e esse desconto indevido ele era identificado pelos nossos atendentes. Então, esse canal presencial aberto pelo governo, ele é fundamental para que os consumidores possam ter esse direito, né, a esse ressarcimento, mas ainda gera algumas dúvidas. Então, o Procon ele está disponível para atender esse consumidor, fazer o registro da reclamação, notificar essas empresas novamente, mas o ressarcimento, obviamente, está sendo através do pedido executado pelos Correios ou no meu INSS. Letícia, então, por exemplo, a pessoa que foi no Procon, recebeu as orientações de vocês, de como proceder e tal, mas para ela, de fato, pedir o ressarcimento, aí ela tem que ir nos Correios. Ou, obviamente, a gente não pode, né, acessar o aplicativo para o consumidor, mas nós damos a orientação. Então, muitas vezes ele não precisa ir aos Correios, porque aquele consumidor que não sabia como acessar o meu INSS, ele vai receber essa orientação aqui também no Procon. Então, ele pode ser que ele consiga fazer através do aplicativo com a orientação dos nossos atendentes. E se mesmo assim ele não conseguir, ele vai até os Correios para poder fazer essa solicitação. Mas, de qualquer forma, Vinícius, é muito importante que essa reclamação seja também formalizada nos Procons. Nós temos dados importantes, inclusive boa parte dessas denúncias que geraram essa explosão, né, partiu da ação dos Procons, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, por conta do endividamento dos idosos. Então, nós temos ações instauradas no Ministério Público Federal que são alvos de denúncia do Procon estadual, por exemplo. Então, é importante que, de qualquer forma, o consumidor também faça os seus registros, né, para que esses dados e esses procedimentos, até pensando em, de repente, novas associações, né? Porque nesse primeiro movimento a gente tem um número de associações que foi
notificada e que está sendo punida porque se identificou fraude. Mas nós temos muitas associações ainda que não estão sendo alvos de investigação neste momento. Então, fazer o registro, ele é importante de qualquer forma. E aí, nesse caso, se vocês identificarem novas associações ou outro tipo de irregularidade, vocês passam para o governo federal? Como que é feita essa comunicação? Nós notificamos a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, que é um órgão do governo federal que faz a articulação da Política Nacional de Defesa do Consumidor, e também ao Ministério Público Federal. Então, essas são as ações tomadas pelo PROCON estadual, pelos PROCONs municipais, visando a proteção dos consumidores. E uma outra questão que tem trazido também o consumidor para o PROCON é o golpe do golpe, que a gente chama, né? São os golpistas que têm se aproveitado dessa fase de solicitação para ressarcimento. Inclusive, o Ministério Público Federal ele já se posicionou, ele é contra o consumidor ter que se manifestar para ser devolvido um recurso, que o INSS já tem os dados de todos que foram lesados, e particularmente o PROCON estadual também acompanha esse entendimento, que o governo federal deveria fazer essa devolução de forma automática. Porque, infelizmente, os golpistas se aproveitam nesse momento. Então, nós já temos relatos de consumidores que receberam SMS, receberam WhatsApp, e que se ele clica naquele link, ele mais uma vez vai ter um vazamento de dados. Então, por isso que também o consumidor acaba buscando o PROCON para saber se esse contato que ele tem recebido é um golpe, e a gente já deixa todos os consumidores em alerta que é um golpe, trata-se de golpe, porque o INSS ele não está fazendo contato individual com nenhum consumidor, nem o PROCON estadual, nem os Correios, ninguém vai fazer esse contato. Então, se receber algum tipo de mensagem, é importante que o consumidor saiba que não é para ele clicar em nenhum dos links. E aí, para o ouvinte que estiver ouvindo a gente aqui agora e estiver interessado em ir ao PROCON, como que é feito esse atendimento? Tem que marcar, é só chegar? Onde que estão as agências do PROCON? Nós temos PROCONs em mais de 40 dos municípios, né? Nos municípios aqui do nosso estado. Então, via de regra, nos municipais não é preciso fazer agendamento com antecedência. No caso do PROCON, no caso do PROCON estadual, a gente faz o agendamento, mas quando se trata também do público prioritário, que é o público, né, idoso, que é esse que está, a maioria que está sendo lesada, porque a gente também tem os pensionistas, ele pode sim fazer o agendamento aqui, caso ele tenha dificuldade de agendar de forma online, né? Então, se ele não conseguir fazer o agendamento online, a gente orienta que se faça online para que ele não espere muito tempo, para que ele tenha um atendimento mais direcionado, mas se ele não conseguir, ele não vai deixar de ser atendido no PROCON estadual, tá? Então, é feito através do agenda.es.gov.br, que é a agenda do governo do estado, e aí ele pode vir para fazer essa reclamação, para tirar essas dúvidas, para orientação, como nós dissemos aqui. Tá certo. E aí tem agência no Faça Fácil, Cariacica. O PROCON, no caso aqui de Vitória, fica no centro da capital. Esses pontos presenciais são nesses dois locais, né? Exato. No PROCON estadual, sim. A gente tem aqui no Faça Fácil, a gente tem na Assembleia Legislativa um posto também de um PROCON legislativo que também tem uma relação com o centro, né, com o PROCON estadual. Então, lá na Assembleia Legislativa, o PROCON também está aberto para atender os consumidores. Aqui no centro de Vitória e também no Faça Fácil em Cariacica. Letícia, a gente tem a participação de alguns ouvintes aqui. Tem uma, inclusive, que percebeu o desconto e aí ligou para o 135. Ela fala que o atendimento foi péssimo. Tentou fazer o acesso pelo INSS, pelo site do Gov, marcou, não autorizou mais o desconto, mas ainda nesse mês ainda teve desconto. E aí o José Campos, ele fala que o atendimento de fato no INSS está muito ruim. Ele inclusive perdeu a senha de acesso ao INSS, teve que ir lá na Beira-Mar pegar uma nova entrada para uma nova senha. Ele falou que é muito trabalho, muito complicado. Nesse caso de perda de senha aí, o PROCON também ajuda nisso? Ou de fato é uma coisa que só nas agências do INSS ou nos Correios que o aposentado pensionista consegue resolver essa situação? Infelizmente só lá que ele vai conseguir, né? Porque a senha é
É um instrumento particularizado, individual, nenhum dos nossos atendentes tem autorização a ter a senha de um consumidor, né? Então, e ninguém deveria, inclusive, ter a senha do consumidor para que ele também esteja protegido. Então, de fato, as questões das senhas, de recuperação de senha, pode ser feita através de forma online, né? Mas aí a gente entende que essa pessoa talvez tenha alguma dificuldade de recuperar a senha, mas para uma nova senha apenas nas agências do INSS. 135 ele está disponível, é o canal que o governo federal colocou à disposição dos consumidores, e é por isso que o Procon não deixou de atender, sabe, Vinícius? Porque nós entendemos que as pessoas, elas precisam dessa orientação, do caminho, e é claro que se chegar um consumidor ao Procon com algum tipo de dificuldade, nós vamos tentar mediar junto aos órgãos competentes, tá? Mas, de fato, hoje, o governo federal disponibilizou somente o 135 e as agências dos Correios para a solicitação do ressarcimento. Mas nós continuamos fazendo o registro dessas reclamações aqui. Aquelas associações que tiveram os valores bloqueados, elas pararam de fazer a devolução por mediação do Procon, mas há outras que ainda têm feito o atendimento, então, esse ressarcimento. Então, acho que o consumidor, eu sei que a gente sabe que dá um pouco de trabalho, como eu disse no início, a posição do Procon estadual é a posição do Ministério Público Federal de que esse ressarcimento deveria ser feito de forma automática, mas infelizmente ainda não é a postura adotada pelo governo federal. Então, se o consumidor se sentir desassistido, ele deve buscar esse apoio nos Procon. Nós já temos feito esses atendimentos há muito tempo, né? Só trazendo um dado também, Vinícius, em 2023 nós fizemos 13 registros só dessas reclamações de associação. Quando chegou em 2024, foram quase 3 mil reclamações. Então, nós tivemos um salto muito grande de 2023 para 2024, porque antes, esse atendimento que o Procon entendia que era uma questão previdenciária, virou um caso de orientação financeira mesmo, né? O consumidor, ele passou a ter, né? O consumidor que ganha um salário mínimo, muitas vezes, tem um desconto que ele desconhecia e que a gente entendeu que era preciso uma ação mais efetiva do Procon também nessa proteção. Então, acho que o consumidor ele pode buscar o Procon para essas orientações, mas o ressarcimento direto do INSS apenas através dos Correios ou do aplicativo do meu INSS. Tá certo, Letícia, obrigado, viu? Nada.